Fala galerinha, beleza? Professor Michel começando agora a série de números complexos. Então, antes de começar a aula, já dá aquela moral, hein? Deixa like, segue a página, dá aquela moral, que o canal crescendo, mais vídeos vão aparecendo, mais bizus vão aparecendo para vocês, beleza, galera? Aula de hoje, introdução a números completos. Então, vamos que vamos. Como que surge os números completos, na verdade, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: quando a gente chega numa equação igual a essa daqui que a gente tem no exemplo aqui, ó, x ao quadrado e mais 1 igual a zero, você vai resolver, seja ela por Bhaskara, porque é uma equação de segundo grau, ou seja ela por ela ser uma equação de segundo grau incompleta, você isolar o número real e passar o quadrado para o outro lado como raiz. Olha o que vai acontecer quando você chegar aí. Se botar de vermelhinho, você vai ficar com a seguinte situação: ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Você faz isso, você pega o 1, passa para o outro lado mudando de sinal, né? E aí, quando você passa o quadrado para o outro lado, com mais ou menos, né? O resultado vai ser mais ou menos raiz do menos 1. Aí, filhão, você aprende a seguinte situação. Deixa eu botar uma nuvenzinha azul, que não vai poder fazer mais nada, né? Porque você aprende lá durante toda a sua vida, durante todo o seu ensino fundamental, durante praticamente todo o seu ensino médio, que raiz quadrada de um número negativo não existe. Na verdade, não é assim que você aprende, né? Nenhum professor de matemática disse para você. Disse que raiz de menos 1 não tem solução real, ou seja, a solução real dele é uma solução onde é um conjunto vazio. Solução real, ok? Mas, para conseguir resolver esse problema, essa equação não poderia ficar assim, né? Sem solução. Então, seria necessário o que a gente vai fazer agora para continuar, para resolver esse problema? Então, uma das soluções foi proposta por Gauss em 1831 e reforçada por Hamilton em 1837, tudo bem? Aonde eles fizeram essa proposta, fizeram uma proposta de que, que os números complexos agora seriam um par ordenado, ou seja, o número complexo agora vai ser um ponto no plano cartesiano, tudo bem? Ou seja, ele precisa de uma coordenada x e uma coordenada y no plano cartesiano. E com isso, todos os números reais seriam subconjunto do número complexo. Bem, todos os números reais estão dentro do conjunto dos números complexos. Então, a gente vai poder dizer agora que todo número real é um número complexo, mas nem todo número complexo é um número real. Tudo bem? Essa é a primeira definição. E aí, Michel, como é que vai ser então? Então, para definir o número real, ele define da seguinte maneira: o número real, toda vez que existe um par ordenado, ele é um número complexo. A gente já viu que o número real também é um número complexo. Então, como é que a gente vai definir um número real? O número real é quando a coordenada y for igual a zero. Então, esse cara que está aqui, ó, que eu vou botar de azul, isso, de azul, ele é um número real. Ele é um número real, olha, não se importa muito com a letra, não. Ele é um número real 5. Por quê? Porque a coordenada dele é zero. Tá ok? Primeira coisa que a gente tem que determinar é: o par ordenado precisa que x e y sejam reais. Ok? Ou seja, tanto o x quanto o y precisa pertencer ao conjunto dos números reais. Tá? Ou seja, o par ordenado é composto por dois números que pertencem aos números reais. Toda vez que o y for zero, esse número é real. Então, esse caso aqui também é um número real. Ó. Ele agora é um número real 1/5. Esse também é um número real negativo, né? O menos 1. Também é um número real. Ele é um número real menos 1. Tudo bem? Esse cara aqui passou a ter a coordenada y. Quando ele tem a coordenada y, ele agora deixa de ser um número real e passa a ser um número complexo não real, né? Então, ou seja, todos esses números aqui a gente já afirmou que são números complexos. Por quê? Porque todo número real é um número complexo. Mas esse cara aqui não vai ser mais real. Ou seja, esse conjunto aqui, esse par ordenado 2 e 3, agora vai ser um número complexo mesmo. Eu não vou dizer que é não real, porque você já entendeu o que eu quis dizer. Ele é um número complexo. Toda vez que o y tiver um número, for um número real diferente de zero, esse número vai ser complexo. E esse cara aqui é um número complexo especial, porque ele vai ser um número complexo que mais para frente nós iremos chamar de unidade imaginária.
tá ok? Ou seja, quando o eixo x é 0 e o eixo y é 1. Toda vez que isso aconteceu, o par ordenado 0, 1, o par ordenado 0, 1, vou escrever de vermelho, ele vai ser chamado de unidade imaginária. Nós vamos falar dele mais à frente. Tá? A unidade imaginária ela é representada pela letra I. Tudo bem? Deixando aqui passo a passo. Imaginária, que é representado pela letra I, um I minúsculo. Beleza, pessoal? Então, se o número complexo agora pertence agora a um conjunto de números, então ele tem que representar essas três situações aí. Ele tem, para representar igualdade de números completos, a coordenada x precisa ser igual à coordenada x do outro número complexo. E a coordenada y ser igual à coordenada y do outro número complexo. Então, aqui, ó, coordenada x igual a coordenada x. Vou até tirar esse vermelho que eu vou pintar, né? Vou pintar aqui, ó, coordenada x igual a coordenada x e coordenada y igual a coordenada y. Dois números completos são iguais quando A igual a C, B igual a D. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui, ó. Esse número completo é igual a esse. Então, determine x e y. Como é que eu vou fazer? Se esse número completo é igual a esse, a coordenada x de um tem que ser igual à coordenada x do outro, ou seja, o x mais 1 tem que ser igual a 4. E para o x mais 1 ser igual a 4, logo o x precisa ser o número 3. Vou botar aqui, ó, o x ficou feio. Deixa eu só apagar aqui o x. Ficou estranho. Melhorou muito não, mas já tá bom. E a coordenada y precisa ser... Opa, eu vou pintar de outra cor, né? Pintei de azul ali, vamos pintar de azul aqui também. A coordenada y precisa ser igual à coordenada y. Então, mantendo agora com a letra azul, o y menos 1 precisa ser igual a 3. E para o y menos 1 ser igual a 3, o y tem que valer, passou um para o outro lado mudando de sinal, o y precisa valer 4. Ou seja, se o x for 3 e o y for 4, naturalmente esses dois pares ordenados, ou melhor, os dois números complexos serão iguais. Tudo bem? Como é feita a adição de números completos? A adição dos números completos também é muito parecida com a igualdade. Ou seja, o a ordenada x soma com x e o y soma com y. Vai ficar A mais C, x com x, deixa eu pintar aqui de vermelho, que eu te botou, x de um lado mais o x do segundo par ordenado gera o x da soma. E o y do primeiro par ordenado com o y do segundo par ordenado gera o y da soma. Então, vamos para a conta, vamos para as contas. De vermelho, aqui, ó. Esse x, vamos pintar, né? Mais uma vez, esqueci de pintar. De vermelho, vou manter a cor aqui, ó. Par ordenado x, somando com par ordenado x, tem que ser igual ao par ordenado x do outro lado. Aqui, a gente vai ter soma e depois a igualdade. Então, vamos ajeitar a soma aqui primeiro. Vai ser, ó, esse cara, 2x menos 1, somado com a coordenada x, tem que ser igual ao do outro lado, que é 3, ó, já que a soma desses dois caras vai ser igual àquele cara lá. Então, o x desse mais o x desse tem que ser igual ao x daquele. Então, vai ficar 2x mais x, 3x. E o 1 passa para o outro lado mudando de sinal. Olha que bonito. Com isso, 3x é igual a 4. E então, x vai passar a ser uma fração. Lembrando que x pode ser fração, porque fração também é um número real. Tudo bem? E agora, a mesma coisa para o y. Ó. O y, deixa eu pintar de azul, para a gente manter a ordem bonitinha. O y do primeiro par ordenado mais o y do segundo par ordenado tem que ser igual ao y da soma. Então, vai ficar de azul 2y menos 1 igual não, mais 2y, né? Esqueci da soma. Esse cara mais o y do outro tem que ser igual ao y da igualdade. Então, vai ficar 4y, passo 1 para o outro lado, mudando de sinal, ele vai passar a ser 5. Com isso, nós vamos ficar com y, 4y igual a 5. Então, o y vai ser 5 sobre 4.
Belezinha? Então, aqui a gente falou da adição. E o próximo passo? Multiplicação. A multiplicação, um produto de dois números completos, é dado por uma fórmulazinha aqui, ó. A vezes C menos B vezes D, ou seja, o produto das coordenadas x subtraído com o produto das coordenadas y, e na coordenada y, produto xy e depois yx. Aqui, ó. Então, aqui eu peguei, lembra que eu falei para vocês que 0 e 1 é o i? A unidade imaginária? Então, aqui que eu estou querendo fazer para você é o i multiplicado pelo i. Ou seja, o i vezes o i é o i ao quadrado. Estou fazendo um produto, só estou dizendo para você. Então, eu peguei dois números completos, tá ok? E vou multiplicar. Se eu multiplicar, o que vai acontecer? Vamos escrever de azul. Vai ficar assim, ó. A vezes C, que é o A, primeiro vezes o C, vai ficar 0 vezes o 0, que vamos botar aqui, ó, igual a parênteses, 0 vezes 0 menos B vezes D, ó, B vezes D, 1 vezes 1. Essa é a primeira coordenada. Vírgula, qual é a segunda coordenada? A vezes D, ou seja, 0 vezes 1. Opa, o ponto ficou muito longe. Vou botar o ponto muito longe, não, senão fica estranho. Então, aqui, ó, 0 vezes 1, mais B vezes C. Posição B vezes a posição C, 1 vezes 0. Então, resolvendo, eu vou ficar aqui, ó, 0 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Essa é a coordenada x, ó. Ficou 0 menos 1. Coordenada y, 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 0, 0. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 0 menos 1, menos 1 e 0. Perceba o seguinte, quando eu multiplico dois números imaginários, olha que interessante. Quando eu multiplico dois números que a gente considerou imaginário, que é a unidade imaginária i vezes i, que dá o i ao quadrado, eu chego no número completo, que agora não é mais um número completo clássico, ele é um número real. Lembre-se que quando o y é 0, ele é um número real. Ele é um número real menos 1. Ou seja, toda vez que eu multiplico unidade imaginária vezes ela mesma, eu gero o número real menos 1. Tudo bem? Ou seja, eu posso afirmar para vocês aqui, escrito agora de preto, que unidade imaginária elevada ao quadrado é o número menos 1. E se a gente voltar ao primeiro slide, que é o que eu vou fazer, ó, se a gente voltar ao primeiro slide, aqui eu chego à conclusão. Ou seja, toda vez que um número elevado ao quadrado for um número negativo, esse número vai ser a unidade imaginária. Então, esse cara aqui agora passa a ter uma solução pelo menos complexa. Ou seja, o x vai ser igual ao i. Deixa eu só apagar esse x aqui, porque ficou feio, né? Ficou grande. O x tem que ser igual à unidade imaginária, porque a unidade imaginária elevada ao quadrado vale menos 1. Se unidade imaginária elevada ao quadrado é igual a menos 1, então eu posso afirmar que o i é igual à raiz quadrada do menos 1. Então, toda vez que eu estiver falando de uma raiz quadrada negativa, eu vou estar falando de um número complexo. E esse número complexo vai ser exatamente a unidade imaginária i. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês e contribuído nessa primeira parte de números complexos, a parte de introdução. Nas próximas aulas, vamos continuar caminhando como usar essa unidade imaginária e como são usados os números completos. Beleza, galera? Não deixa seu like aí pra gente, se inscreve no canal, dá aquela moral, para que a gente possa continuar fazendo aqui vários trabalhos. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até uma próxima.